Chega aqui, que a Jaque já tá com a gente, Jaqueline Cordeiro, que é astróloga. Adorei a ideia de hoje. Tudo bom? Dá mais um beijo, amor. Beijo. Aliás, adorei o look todo, gente. Coisa boa, uma segunda de carnaval tem que ser assim, né? Animada, alegre e brilhante. Com vibração. É. E também com, digamos que, potenciais relacionamentos. Exatamente. Porque tem muita gente, como a gente tava falando no começo, né, do programa, que se preocupa bastante com isso nessa época do ano. Alguns vão só pra folia, outros vão pra encontrar, né? E às vezes o amor da vida. O amor da vida a gente encontra no carnaval, que é o meu caso. Ah, sério? Juro. Temos mais um caso de amores de carnaval. Exatamente. Me conta, foi onde? Eu estava indo de ônibus de Salvador para Olinda e conheci meu marido no ônibus. Você tá brincando, que história legal. E acabou dando certo, as pessoas falavam, imagina, nada a ver. E nos casamos. Ele é argentino, veio passear aqui. Vocês agarraram na conversa? Pulamos todos os dias juntos e nunca mais lá. Que coisa boa, É verdade, que linda. é verdade. Adorei, muito bom. Bom, mas a ideia hoje é fazer um jogo, né? Isso mesmo. E nesse jogo, a gente vai tentar descobrir quais são os matches, né? Exato. Como acontece em sites de relacionamento hoje em dia, a gente brinca muito falando do Tinder, tem um outro que chama, acho que Happn. Isso, tem né? vários agora. E eu tô bem por fora, pra falar a verdade, né? Mas, enfim, hoje em dia existem esses sites que também dão esses matches e tal. Só que uma coisa legal e que a gente tem que atentar pra isso, são os temperamentos dos signos. Isso. Porque não é todo mundo que dá certo com todo mundo, isso é fato. Tem signo que dá certo pra ser amigo, tem signo que dá certo pra relacionamento. Pra profissional, pra afeto. Né? Com certeza. Não que seja uma coisa assim, antes de beijar, qual é o seu signo mesmo? Se bem que a Também não precisa. É assim. Jura? É assim, oi, qual o seu nome e qual o seu signo? Ai, que barato! Mas a gente pode também descobrir depois que a pessoa, apesar de um signo, tem um ascendente ali que também dá certo. Exato. Tem uma outra influência de um outro signo que ameniza. Isso, porque tem um mapa todo, né? Aham. Então esse mapa vai falar. Óbvio que o Sol fala muito, muito. Tá. Mas é claro que, né, a gente consegue aí dar essa temperada, né? Dependendo Exato. do signo. Eu não imaginei que eu fosse dar certo com Sagitário, por exemplo, canceriano. E você é canceriana. É. Provavelmente você tem coisas em Sagitário. É, com certeza, que tá dando muito certo, muito bom. Bom, vamos começar então? Como é que vai ser, hein, vamos lá. Jaque? A gente vai... Vamos começar por qual signo? Então, nós vamos... Você vai olhar um signo Pelos e vai arianos. dizer isso. O que você acha? O que é mais fácil aqui? Você acha que rola Ares mais? combina com quem? Vocês colocaram uma opção certa, então. Isso. E eu tenho que adivinhar? Isso. Ai, Tem ai, uma opção ai. que é perfeita, que seria o seu par perfeito. O par perfeito pro ariano. Aham. Eu acho que é o pisciano. Ok. Porque, assim, eu não sou nenhuma mestre perita em signos, absolutamente. Mas gosta. Conversando com muitos astrólogos, né, com a experiência que a gente acaba tendo de conversar com Claro. vocês, a gente acaba entendendo um pouquinho da característica de cada um. Então, imagino eu que o ariano, os próprios arianos dizem isso, tá, gente? Não vão brigar comigo. Que tem temperamento forte, são muitas vezes muito teimosos, tem que ser tudo do jeito deles, Diretos, etc. retos. E os piscianos são muito aquela pessoa que em inglês eles falam easygoing, né? Isso. É aquela pessoa que tranquilo, Deixa deixa a vamos vida, pensar a melhor. galera não deixa disso. Então eu acho que pode ser um bom match Ares com peixes. Então Acertei ou vamos não? lá. E aí, Vamos dá ver. match? Ai, errei! Tudo errado a minha teoria. Desconstrói todo o meu pensamento. É assim. Por quê? Porque o que a gente pensa é que os opostos complementares são os melhores. Ah. Como na física, que os opostos se atraem, na astrologia também. O que falta em Áries, Libra consegue trazer e vice-versa. Então, o que acontece? Arianos são altamente individualistas, assertivos, impulsivos, não pensam muito para agir. E o libriano é o social, é aquele que olha tudo e fala, vamos trazer todo mundo. Então, é uma ótima parceria essa. Que legal. Olha E a aí. gente pensa também assim, Rê, fogo estimula o ar que se expande. Então, os elementos são importantes também no relacionamento, porque há elementos que acaba bloqueando o outro. Tá. E há aqueles que estimulam. Então, ar com fogo dá uma bela de uma mistura boa. Então eu tô até vendo que eu vou errar absolutamente tudo, porque tá aí uma coisa que eu não sei, é que signo é de quê?
quem é de ar, quem é de fogo, quem é de terra, quem é de água, não sei de nada. Se é de água, eu sei alguns. Mas meio o seu óbvio. pensamento foi interessante, porque você pensou assim, como o Áries é muito impulsivo, o Peixes vem aí para acalmar. Pra Talvez temperar. numa relação profissional isso seja interessante, parceiros profissionais. Mas quando a gente pensa em amor, um é do mundo e o outro fala, vamos ficar em casa assistindo filme, e aí dá problema. Tá, agora quem de jeito nenhum combinaria com Áries? Que teria muitos problemas, principalmente terra. Então vamos pensar em Capricórnio, que o que ele vai fazer? Ele vai apagar toda aquela frescor do ariano. Porque o que acontece? O Áries, ele é muito focado, ele é muito sério, ele está pensando muito em trabalho. E aí o Capricórnio, né? E o ariano, ele quer muito passear, ele quer brincar. Então, o que a gente tem afetivamente nessa relação? Um bloqueia o outro. Nenhum dos dois fazem muita ligação. Obviamente, a gente sabe que o mapa, uma relação não é vista apenas com o Sol. A gente vai precisar ver Vênus, Marte, mas tem coisas que já naturalmente a gente fala assim, aqui você precisa de mais negociação para dar certo. Que é possível, mas precisa de mais negociação. Tá. Essa é a história. Tá bom. Então, arianos e librianos, bom par match. perfeito que a Par gente chama. perfeito, que bom. Próximo signo, quem é? Taurinos. Taurinos. Bom, o contrário também é verdade. Então, a gente não vai ter Libra, porque Libra a gente já viu que dá certo com Áries, ele né? tem outros que ele também vai dar certo, Ah, mas é? muito certo é realmente com o Ariano. Ah, tá bom. Sem dúvida. Taurino, e agora? Nossa, gente, tô vendo que eu vou zerar nesse A jogo gente tem aqui. 3 opções, uma de terra, uma de fogo e uma de água. Terra, fogo e água. Lembra que eu falei que os elementos se complementam? E touro é Terra. terra, né? Escorpião? Exatamente. Ah, agora facilitou minha vida um pouco, né? Com os elementos, gostei. Porque o que a gente sabe? Que a água, junto com a terra, dá um belo de um barro, não é isso? É verdade. E deixa a terra fértil. Terra precisa de água. Exatamente. Então, a gente tem essa possibilidade de uma ótima parceria entre taurinos e escorpianos. Um é extremamente afetivo, o outro é mais fechado, e assim os dois juntos se complementam. Aham. E funciona muito bem. E também a gente tem uma coisa, Rê, são os 2 signos mais sensuais do zodíaco. Ah, escorpião sabia, taurinos não. O escorpião, ele é absolutamente explícito e o taurino é mais velado, mas são 2 signos que têm uma relação muito grande com a sensualidade, com a sexualidade, cada um de um jeito, um colocando mais para fora, que a gente sabe que é escorpião, e o taurino mais romanticamente, mas afetivamente essa é uma relação muito promissora. Então o taurino precisa dessa volúpia que o escorpiano tem para colocar a Exatamente. sexualidade dele, a vontade para fora. Exatamente. Legal. E o taurino, ele consegue fazer com que o escorpiano fique mais relaxado, porque o escorpião, ele é sempre muito tenso nas questões afetivas. Então o taurino é o signo mais calmo do zodíaco. Então ele tira essa coisa assim que o escorpião tem e fala, fica tranquilo, eu tô com você. Legal. É ótimo. Agora, quem não daria certo com touro? Teria uma dificuldade enorme com aquário. Aquário. Porque o que acontece? O taurino, ele é mais conservador, ele é mais sossegado, ele é um signo yin de terra. E o aquário é do mundo. Ele é ele detesta a caretice e ele vai romper com o conservadorismo. Então, esses dois, para afeto, há desafio. Mas tudo é contornável. Negociação. As relações são sempre baseadas em negociação. É só que touro com aquário vai precisar negociar demais. Até mas porque, é possível. como a gente falou, tem outras influências também. O estudo é muito mais abrangente, mais completo que isso, né? De repente é um taurino que tem uma lua em aquário. Então, o aquariano traz para ele algo diferente. Isso acontece no par perfeito também, por exemplo. Touro dá certo com o escorpião, mas o escorpiano tem um ascendente em aquário. Por exemplo, em aquário. É. Exatamente. Isso pode atrapalhar o par perfeito. Aí já pode atrapalhar. Então nada é verdade absoluta. Nada. E Vênus e Marte são muito importantes na relação. Então a gente precisa olhar para esses dois, porque Vênus tem a ver com como você demonstra afeto e Marte com a sua sexualidade. Então, de repente, você não tem nada em touro, mas tem um Marte. Não é taurino, mas tem um Marte em touro. E aí você vai se sentir atraída fisicamente, sexualmente, sim, por um taurino. Ah, legal.
Próximo. Geminianos. Ai, ai, ai. A gente tem a opção de Gêmeos fogo. é ar, né? Gêmeos é ar, eu tenho 2 de fogo e 1 de terra. 2 de fogo e 1 de terra. Ah, deve ser terra, porque o ar não apaga. Não, você falou que fogo precisa de ar. Então tem 2 de fogo, agora complicou pra mim. Tem 2 de fogo, peraí. Os elementos precisam se complementar e se ajudar. Então, mas os 2 são de terra, né? Então... Não, eu tenho 2 de fogo e 1 de terra. Ah, sim, 2 de fogo, Então, e aquele é de ar. Bom, ou Sagitário ou Leão, né? Ah, vou ter que chutar. Vou de Leão. E aí? Vamos ver. Vamos ver. Errei. Até pra chutar, eu tô ruim. Ô, meu pai. O raciocínio foi correto. Fogo. O fogo e o ar são yangues, são do mundo, são extrovertidos. Mas o par perfeito, o oposto complementar de Gêmeos é Sagitário. Eles conversam muito bem. Afetivamente. Há um estímulo muito grande mentalmente. São 2 signos que amam as viagens, amam expandir os horizontes através de conhecimento. Então, um ajuda o outro. O geminiano, ele gosta de ser mais superficial. Ele vê muita coisa, mas de uma forma mais superficial. E aí o sagitariano ensina para ele que ele pode ver tudo aquilo, mas com mais profundidade. Então, eles ganham muito. É um relacionamento que ajuda bastante. Legal. Agora, quem não daria certo com Gêmeos? O geminiano, o que a gente pode pensar? Num signo de terra, por exemplo. Então, Virgem. O que a gente vai ter aqui? Um signo Gêmeos, um signo de ar, yang, expansivo e extrovertido. Virginianos, um signo de terra, introspectivo. Então, eles vão ter, afetivamente, precisar de muita paciência, porque haverá interesses muito divergentes. Quando a gente sabe que relacionamentos são assim, às vezes uma pessoa fala assim, eu quero dar uma festa e trazer muita gente. Aí o marido fala assim, não, eu quero uma festa pequena, intimista, só com os conhecidos. Então, é isso que aconteceria. Tá. Mas é possível, sempre é possível. Um dos 2 tem que ceder e aí o equilíbrio, né? E a gente evolui uma hora quando a gente cede, cede. outra hora Exatamente. Cede, né? Mas é mais difícil? É mais difícil. É mais desafiador, sem É mais dúvida. desafiador, tem mais estresse, absolutamente. Mas também tem mais aprendizado, como você Também, falou, você né? vai evoluir porque te tira o tempo inteiro da zona de conforto. Essa é a história. É fácil também se relacionar com quem concorda com tudo, né? Mas não É fica mais chato. fácil, né? Mas fica chato. Depois de Gêmeos é a vez de quem? Cancerianos. E agora, Isso. hein? O seu signo. Eu já ouvi falar que é Capricórnio, par perfeito de Câncer, é verdade? É verdade. Nunca achei um capricorniano no meu caminho. Olha que Sério? loucura. Nunca. Às vezes o seu sagitariano tem Capricórnio lá no mapa. Pode ser, Tá? pode ser. Nunca Porque fiz o mapa dele. é assim, quando você tem uma relação longa com uma pessoa, mesmo que os signos não sejam complementares, há posicionamentos muito importantes do seu signo no outro, porque senão a relação não se mantém. São relações mais fugazes essa. Porque, eu conheço, dei certo, depois de algum tempo não deu. Quando ela é longa, há mais coisas ali que seguram, que mantêm. E Câncer realmente é É Capricórnio. com Capricórnio? Deixa eu ver a resposta aqui. Aê! Exatamente. Pelo menos o meu, tinha que saber, né, gente? São os 2 signos mais ligados em família do zodíaco. A base desses 2 signos é o lar e a estrutura de vida íntima. Então, eles combinam por isso. O canceriano mais voltado para cuidar da sua prole e o canceriano indo mais para o mundo, mas também para trazer mais sustentação para a sua prole. Então, é uma combinação que conversa muito bem. Câncer teria dificuldade de se relacionar com quem? Ele teria mais problemas, por exemplo, com o geminiano. Porque o que acontece? É um signo suave, sensível, romântico, emotivo. E o geminiano não tem muito, ele detesta DRs, ele é mais... Ele fala assim, não vamos discutir, não quero conversar sobre isso, vamos ver um filme. Ele passa o pano. Isso. Porque é uma maneira mais fácil de lidar, porque não é fácil. Né? E aí o canceriano vai se ressentir de falar, nossa, não está valorizando. Mas não é que não está valorizando, é que é difícil. A gente precisa também entender isso. Tá certo. Quando a gente joga pro tapete, não é porque a gente não está nem aí, porque ali
tocou numa ferida ali, a coisa não flui tão fácil. E E para quer deixar Câncer pra é lá, muito né? fácil falar de emoções e de suas carências. Se é, viu? Da própria vida é uma beleza. De chorar, de Abre colocar, até o que não deve, né? acolhe todo mundo, né? Vem, cabe. verdade, é verdade. É isso. É a vez de quem agora? Taurino? Não, Leão. Leoninos. Já foi. Leão, Peixes, Aquário ou Virgem. Leão, você disse que é signo de terra. Não, Leão é fogo. Ah, Leão é fogo. Isso, e aí a gente Só tem a confusão que água, eu faço. ar e terra. Água Ar e terra. e terra. Aquário? Exatamente. Ah, só assim você me dá a resposta, hein, Jaque? Tipo, dando aquelas dicas. Total, Né? dica perfeita. A gente fala que estão no mesmo eixo. Né? Que são as complementariedades. Então, e é sempre assim, o eixo é assim, Rê, o que falta em mim, eu sou uma aquariana, por exemplo, meu par perfeito seria leonino. O leão tem fácil, então o aquário é travadinho, não mostra muito sentimento, é muito social, mas na hora da intimidade ele trava. E o leonino é daquele que abraça, que demonstra. Então, um aprende muito com o outro, principalmente nas questões afetivas, ser mais dado ou ser menos. Então, é uma relação que funciona, sabe? São muito legal. yangues, então vão muito para o mundo. Essa é uma parceria que a casa vai estar sempre cheia de muita gente. Ai, que gostoso. Sabe, com diversidade, né? Ah. Porque aquário é muito inclusivo e leonino é muito generoso, ele abraça muito forte todo mundo, então é uma combinação ótima para o afeto. Ah, legal. Agora, quem teria dificuldade com o leão? O leonino, ele teria muita dificuldade, por exemplo, com o escorpiano, porque enquanto o leonino demonstra afeto muito explicitamente, fala e adora demonstrações públicas, né, de afeto, beijar e abraçar em público, o escorpiano odeia. Quer acabar com uma relação com o escorpiano, sabe, ter uma DR na rua, demonstrações de afeto muito explícitas, porque eles gostam muito de intimidade. Então, seria complicado esses dois. Tá. Teria que negociar mesmo, né? Bastante, né? Tá bom. Exatamente. Bonitinho. Próximo é Virgem, né? E aí a gente tem o virginiano, Virgem que é terra. é terra. Eu tenho terra aqui, Libra e água. Então é peixe. Isso mesmo. Descobri o segredo. Descobriu, não, você me contou, né? Aí De fica novo, mais fácil. água e terra faz uma tremenda de uma terra fértil e boa. E aí, de novo, virginianos são extremamente pragmáticos, pé no chão, mas tem uma dificuldade danada de desengessar. Pisciano é o signo mais flexível, um dos mais afetuosos, então ele ensina muito para a Virgem que assim, não faça, por exemplo, ele diz assim, não faça a minha comida, demonstre afeto, porque o virginiano vai demonstrar afeto como? Indo para a cozinha, sendo útil. E o pisciano vai falar assim, não faça isso, e demonstre falando, elogiando. Tá. Então eles conseguem Eles se se entendem. complementar muito bem. Literalmente, legal. Exatamente. E aí, quem não daria certo com Virgem? Então, o virginiano, ele poderia ter um problema muito grande com os arianos, porque Virgem, eu falo que é aquele signo que quando você fala assim, pode começar, ele demora, porque ele pensa, ele planeja, ele é estrategista, e Ariano, antes de você dizer, pode começar, ele já foi na frente. Eu brinco que Áries, ele queima a largada. Então, você imagina, um que demora a sair e o outro que queima a largada, eles vão ter dificuldades. Vão ter dificuldades, vão porque ter que aí se é acertar terra nisso. com fogo, né? Geralmente o fogo queima. Geralmente não, né? O fogo queima a terra. Ou se a gente jogar terra no fogo também apaga. Apaga. Então é isso, um elemento bloqueia o outro. E aí, se você não tiver maturidade para entender que a relação precisa de mais conversa, é uma relação mais difícil de se manter. Tá bom, gostei, viu, gente? É um assunto muito bacana da gente explorar realmente, né? Muito tema bom. de amor é sempre um tema que a gente gosta bastante, né? E é interessante porque as pessoas muitas vezes se reconhecem nisso que a gente acabou de falar, Muito. né? Dos relacionamentos que deram e os que não deram certo, e fala, nossa, que coincidência.
coincidência não, é puro estudo, né? É puro estudo. Por isso que eu sempre falo, a astrologia é o nosso melhor GPS. Quando a gente conhece, Rê, os 12 signos, a gente consegue se relacionar melhor com as pessoas. É uma ferramenta maravilhosa, Exatamente. não só de autoconhecimento, mas também de bom relacionamento. Relacionamento profissional, porque às vezes você acha que aquela pessoa que trabalha com você fala assim, é meio antipático, não conversa com ninguém, e você descobre que ele é extremamente tímido, porque de repente é um signo escorpiano. E a gente já estava lá julgando. Isso, então é bom a gente ter também essa informação, Tem com razão. certeza. Muito legal, gente. Deixa eu agradecer, então, Jaqueline Cordeiro, que é astróloga. Vou deixar aqui também os contatos, tá? Esoterissima.com.br é o site, tá bom? E no Instagram, @JaqueAstróloga, Jaque com K, tá bom? @JaqueAstróloga. Um lindo carnaval pra você, tá prontíssima pra folia também, brilhando. Arrasou, obrigada, viu, linda? Tudo de bom pra você. Bom te ver de novo, Obrigada. muito bom.